Correio Rural, o agronegócio, empreendimentos rurais e as novidades no setor agrícola. Apresentação: Sandro Fávero. Olá, muito bom dia, amigo guaibeiro. Estamos começando mais uma edição do Guaíba Correio Rural. Hoje é segunda-feira, 2 de junho de 2025. Nosso programa tem um oferecimento do Senar RS, força para o agro, é força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Nosso programa tem Giorgio Brum na mesa de áudio, as gravações e edições de Cleiton Lopes e Rafael Baltes. A coordenação de central é de Guilherme Silveira, a gerência de jornalismo e esportes de Rafael Sequim, direção-geral de Claudinei Girotti, edição e apresentação de Sandro Fávero. O Senar está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo, porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. E abrimos o programa de hoje falando das exportações do agronegócio gaúcho, que cresceram 11,5% no primeiro trimestre. O agronegócio Rio Grande do Sul movimentou 3 bilhões e 300 milhões de dólares em exportações no primeiro trimestre de 2025, um crescimento de 11,5% em relação ao mesmo período do ano passado. O setor respondeu por aproximadamente 70% das exportações totais do estado. O indicador é o terceiro maior registrado para um primeiro trimestre desde o começo da série histórica, em 1997. Os dados integram o Boletim Indicadores do Agronegócio do Rio Grande do Sul. Ele é produzido pelo Departamento de Economia e Estatística. O órgão é vinculado à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do Estado. O pesquisador do departamento, Sérgio Leuzin Júnior, ressalta que os setores de cereais e carnes impulsionaram as exportações. Ele considera, no entanto, que esses indicadores devem cair nos próximos trimestres. A expectativa é de quedas expressivas nas vendas externas de carne de frango pelo Rio Grande do Sul, em função da confirmação de um caso de influenza aviária em granja comercial no município de Montenegro. A partir de 16 de maio, vários parceiros comerciais relevantes passaram a suspender a importação do produto originado do estado. Ainda não se sabe ao certo por quanto tempo essas restrições vão durar, nem qual será a extensão dos impactos para o setor, mas o potencial de prejuízo às exportações é bastante elevado. O agronegócio também foi responsável por gerar mais de 29 mil novos empregos formais. Esse é o segundo maior saldo desde 2020. O número equivale a aproximadamente 44% do total de vagas de trabalho com carteira assinada gerada no período. Sérgio Leuzin Júnior explica porque o setor é responsável por quase metade dos empregos gerados no estado. Fenômeno explicado principalmente pela mobilização de mão de obra para as atividades direta e indiretamente impactadas pelo avanço da safra de verão no estado. Seguindo a sazonalidade para o trimestre, as admissões concentraram-se principalmente nas lavouras permanentes, na indústria do fumo e no abate e fabricação de produtos de carne. Os setores com maior valor exportado foram fumo, carne, cereais e farinhas, complexo soja e produtos florestais. A China foi o principal destino das exportações do Rio Grande do Sul. O país asiático concentrou 20% do total. Em seguida aparecem a União Europeia com 10,3%, Vietnã com 7,8%, Estados Unidos 6,3%, Indonésia 4,9%, Arábia Saudita 4,8% e Coreia do Sul 3,6%. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Christian Costa. Obrigado, Christian. E agora a gente fala do uso dos bioinsumos. O Brasil avança no setor e mira a liderança global.
o Brasil deu um passo estratégico rumo ao futuro da agricultura. Foi lançado nesta terça-feira, em Brasília, o projeto Bioinsumos do Brasil, uma iniciativa da CropLife Brasil e a Apex Brasil para ampliar a presença internacional das tecnologias biológicas produzidas no país. Para a diretora de Bioinsumos da CropLife Brasil, Amália Bossari, o desempenho do mercado reflete a força da inovação e o avanço das práticas sustentáveis no campo. Esse crescimento é devido a inúmeros fatores. Podemos dizer do crescimento da indústria brasileira. Nós tivemos um avanço tecnológico nos últimos anos, fazendo com que produtos eficazes estivessem no mercado e mais os produtores pudessem adotar. Então, além do aumento de disponibilidade, o aumento da oferta, foi atrelado com o aumento da demanda pelo produtor rural. Na safra 2024-2025, 156 milhões de hectares foram tratados com bioinsumos no Brasil. A taxa média de adoção por área também subiu de 23% para 26%, com destaque para os bioinseticidas, que alcançaram 30%. E o crescimento médio anual do setor nos últimos 3 anos foi de 22%, sendo 4 vezes acima da média global. O gerente executivo da CropLife Brasil, Renato Gomides, destaca os pilares que sustentam o avanço do setor. Os principais pilares estão: o produtor aprender a usar a combinação das tecnologias. Então ele tem um momento que ele aplica o defensivos químicos e tem um momento que ele entra com o biológico. Isso combinado está resultando em maior produtividade e proteção para as lavouras. Então esse é o principal pilar, aumento de produtividade. Isso passa por um investimento maciço, tanto da indústria quanto dos canais de vendas, em geração de demanda e utilização correta de produtos no campo. Traz mais produtos para o campo, o produtor aprende a usar mais, combina os produtos no dia a dia no combate às pragas e traz mais produtividade. Então eu acho que a intensidade de tecnologia, a inovação, a utilização dos produtos de forma para aumentar a produtividade que vai colocar o Brasil na liderança nesse mercado. O estado do Mato Grosso lidera o uso de bioinsumos no país, seguido por Goiás, São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Sacha Bordet. Obrigado, Sacha. E o Centro de Treinamento de Agricultores de Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, está com inscrições abertas para os cursos de processamento artesanal de carne suína, que vão acontecer de 7 a 11 de julho e de 13 a 17 de outubro. E também o curso de fruticultura básica, que será realizado no período de 5 a 7 de agosto. O curso de processamento artesanal de carne suína abrange desde as boas práticas de fabricação até a elaboração de diversos produtos, entre eles linguiças, salame, torresmo, mortadela, morcela e queijo de porco. É voltado tanto para quem quer diversificar e qualificar a alimentação da família, quanto para as pessoas que têm interesse em criar uma agroindústria familiar. Já o curso de fruticultura básica trata do planejamento e implantação de pomares domésticos, que podem ser mantidos tanto na zona rural quanto nas cidades, fornecendo frutas para o consumo da família, seguindo os princípios da sustentabilidade. 70% dos cursos do centro de Nova Petrópolis são realizados na prática. O centro já promoveu qualificação profissional a mais de 18 mil alunos ao longo dos 30 anos de história. Além da estrutura completa para aulas teóricas e práticas e material didático, o CETAMP disponibiliza hospedagem e alimentação nas dependências da Escola Bom Pastor. Bem, agora a gente traz informação da Câmara dos Deputados, que aprovou a Política Nacional para estimular a permanência dos jovens agricultores no campo. Deputados e deputadas aprovaram sem votos contrários projeto que cria uma política nacional para estimular os jovens de 15 a 29 anos das zonas rurais a permanecerem no campo em vez de irem para as cidades em busca de educação e melhores condições de vida. A proposta apresentada pelo deputado Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, cria a Política Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Faz parte da política promover a sucessão rural, ou seja, criar condições para que os filhos dos agricultores familiares permaneçam como produtores. Entre os objetivos da proposta estão garantir o acesso dos jovens agricultores à terra por meio de programas de regularização fundiária e ampliar as oportunidades de emprego por meio de mecanismos como acesso ao crédito rural, assistência técnica e apoio à criação de cooperativas.
A política prevê a criação de linhas de crédito específicas para este público no PRONAF, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, e no Programa Nacional de Crédito Fundiário. Os recursos para isso sairão do orçamento. O projeto também inclui os jovens agricultores entre os fornecedores de gêneros alimentícios para o Programa de Alimentação Escolar. O relator da proposta, o deputado Zé Silva, do Solidariedade Mineiro, diz que é importante para o país garantir condições para que os jovens permaneçam no campo, depois do êxodo para as cidades ocorrido nos últimos 50 anos. Garante que o campo brasileiro, que hoje vive uma população já envelhecida, o êxodo rural fez com que da década de 70 até os dias de hoje, a pirâmide da população no campo ela se inverteu. Na década de 70, 15% da população vivia na cidade e 85% no campo. E hoje, menos de 15% da população vive no campo. Sei o quanto que é importante que o Estado brasileiro cumpra o seu papel, dando condição aos jovens de ficarem no campo. O projeto foi aprovado de maneira simbólica, sem votos contrários, com apoio inclusive de partidos da oposição. Para a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, o programa, se bem administrado, pode representar uma revolução no campo. Nós temos que lutar para que esse jovem possa continuar na área rural, qualificado, produtivo. Então, trata-se de uma política e um programa nacional que, nas mãos de um bom gestor, faz uma tremenda revolução. O projeto, que cria uma política nacional para estimular os jovens das zonas rurais a permanecerem no campo, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Obrigado, Marcelo. Já no Senado, a Comissão de Agricultura debateu o Plano Safra 2025-26. A Comissão de Agricultura debateu o Plano Safra do biênio 2025-2026, com o objetivo de trazer os cenários e perspectivas para o novo plano que deve ser lançado no final de junho, com linhas de crédito e incentivos para o setor agropecuário. O plano é um programa do governo de apoio à produção nacional e para o desenvolvimento sustentável da agricultura familiar e empresarial. Para o secretário de Política Agrícola do Ministério de Agricultura e Pecuária, Guilherme Campos, o Plano Safra tem como desafio compatibilizar o recurso adquirido e a taxa de subvenção para que o novo plano seja responsável e tenha capacidade de alavancar o setor. Guilherme também informou que o seguro rural, direcionado a produtores com perdas por mudanças climáticas, deve ser mais robusto. Já o coordenador-geral da área de crédito da agricultura familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário, Robson Lopes, afirmou que o tema central do Plano Safra será a produção de alimentos e atendimento prioritário aos beneficiários mais vulneráveis, como os povos quilombolas e as comunidades indígenas. Já o subsecretário de Política Agrícola do Ministério da Fazenda, Gilson Bittencourt, destacou que o novo plano sofre com duas problemáticas: a alta taxa de juros e falta de recursos. O primeiro motivo é pela falta de recursos para emprestar, e a segunda é a falta de recursos para equalizar, para baixar a taxa de juros. Então, esse ano, em função, seja do uso de recursos, e não tem outra alternativa, da poupança para equalização, ou recursos, tanto da poupança quanto de depósito à vista comprometido com renegociação, temos menos recursos disponíveis para emprestar. Para o senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, é necessário que haja um esforço do Parlamento e do Poder Executivo para que haja uma previsibilidade sobre o plano, já que os entraves vividos não são novidade. Partir para um planejamento de um médio prazo para a questão do financiamento da nossa produção agropecuária. Todo ano a gente vivia uma agonia para resolver o problema, é complicado. Então nós temos que buscar os mecanismos para, assim como nós temos um planejamento quinquenal, quadrienal, nós teremos que ter a mesma coisa para o Plano Safra. Eu acho que isso é um objetivo a ser conquistado. A reunião contou ainda com a presença de representantes da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, da Associação Brasileira de Produtores de Soja e do ramo agropecuário da Organização das Cooperativas do Brasil, que destacaram ainda a necessidade de facilitar o acesso ao crédito, melhorar a logística de escoamento e fortalecer a armazenagem nas propriedades. Sob supervisão de Samara Sadek, da Rádio Senado, Marina Dantas. Obrigado, Marina. E agora a gente fala de piscicultura aqui no programa, pois o setor registrou maior valor em exportações para o trimestre. O setor da piscicultura brasileira começa o ano com uma marca histórica, o maior valor já registrado em exportações para um trimestre. Entre janeiro e março de 2025, o país exportou 18,5 milhões de dólares em pescado de cultivo, um crescimento de 112% em relação ao mesmo período de 2024. Também houve um salto no volume exportado, que atingiu 3.938 toneladas, alta de 89%.
A tilápia segue liderando com folga as exportações da piscicultura brasileira. No primeiro trimestre de 2025, a espécie movimentou 17 milhões de dólares, o que representa 92% de todo o valor exportado pelo setor. Em comparação com o mesmo período de 2024, o crescimento foi de 105%. Em volume, foram exportadas mais de 3.455 toneladas de tilápia, o equivalente a cerca de 72 mil carrinhos de supermercado cheios de peixe, considerando uma média de 50 quilos por carrinho. Da agência Rádio Gov em Brasília, José Carlos Andrade. Muito obrigado, José Carlos. E assim concluímos este primeiro bloco do programa em nome do Senar RS. Força para o agro, força para movimentar toda a sociedade. E Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. A gente vai para o intervalo e voltaremos em seguida para falar da cadeia produtiva da batata. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Quem trabalha na indústria, no comércio, no sistema financeiro, abastecendo veículos ou preparando aquele cafezinho, também faz parte do ciclo do agro. É por isso que o Senar existe, para apoiar o agronegócio com ações de formação profissional às famílias rurais, contribuindo para sustentar toda a cadeia produtiva. Porque quando o agro vai bem, nossa vida anda melhor. Senar RS. Força para o agro é força para movimentar toda a sociedade. O crédito consignado CLT é a solução ideal para quem tem carteira assinada. Com juros baixos e prazos flexíveis, você tem mais agilidade com a praticidade do desconto em folha. Tudo isso com a segurança do Banrisul. Faça uma simulação e contrate pelo app Banrisul. Crédito consignado CLT é no Banrisul. Estamos apresentando Guaíba Correio Rural. Estamos voltando agora com o segundo bloco do nosso programa desta segunda-feira, no oferecimento do Senar RS. Está junto com você, produtor rural, sempre juntando conhecimento e prática para levar mais produtividade e eficiência para o campo. Porque assim a agricultura e a pecuária crescem muito mais. Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento. Crédito consignado CLT é no Banrisul, empréstimo fácil para quem tem carteira assinada. Contrate já no app Banrisul. Tem agro, tô na Guaíba. Bem, no Guaíba Correio Rural da manhã de hoje, a gente vai falar agora dos 2 novos estudos de zoneamento agrícola de risco climático para o cultivo da batata no Brasil. E aí temos o foco no consumo in natura e também no processamento agroindustrial. Trabalho desenvolvido pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, capitaneada aí pela unidade Clima Temperado, na zona azul do estado, em Pelotas, e é para lá que a gente vai para conversar a partir de agora com o engenheiro agrícola, doutor em agrometeorologia, Carlos Reiser Júnior. Caro pesquisador, seja bem-vindo aqui à programação da Rádio Guaíba na manhã de hoje. Bom dia. Bom dia, Sandro. Tudo bom? Um abraço aos ouvintes aí. É um prazer falar com vocês e nossa rádio tão importante para o nosso estado aqui. A satisfação é toda nossa. Caro pesquisador, é importante que a gente, até antes de entrar no zoneamento em si, não é? na pesquisa, é que a batata é um produto, não é, da nossa atividade primária, que pode ser produzido em qualquer parte do país ou não a partir desse levantamento? Não, a gente verificou o seguinte, que a batata ela não pode ser plantada em qualquer região do Brasil, porque ela tem algumas condições
que ela exige principalmente climas amenos, né? Certo. Então, assim, mesmo mais para o norte do Brasil, na região nordeste, como no estado da Bahia, por exemplo, em regiões de altitude apresentam essa condição de clima ameno, né? Sim. Então, nessas regiões apareceram regiões onde é possível se cultivar também essa espécie, né? Tá. Apesar de que alguns produtores já descobriram isso aí antes desse nosso trabalho e já vem cultivando de uma área bastante importante na região da Bahia. Lá. Exato. Mas em lugares da Bahia, como você disse, com clima mais ameno. Em altitude, principalmente, acima de 1.000 metros, 1.000 e poucos metros, onde tem essa característica de noite mais amenas, mas com clima mais frio. Certo. Bom, ou seja, plantio em lugares com temperaturas mais amenas, de altitude, mas na batata não há, por exemplo, o cultivo em área de cobertura, com coberturas, né? A pleno sol, não é? Exatamente. Toda cultivo de batata é a pleno sol. Uma diferença que certo existe no sistema de produção é que nessas regiões não chove nas épocas melhores, então é toda a base de irrigação. Né? Perfeito. Um pouco diferente do nosso estado aqui, que a irrigação não é tão utilizada. Certo. Bom, batata para consumo de mesa, não é? Consumo in natura, vamos dizer assim, claro, a partir aí a escolha do consumidor na panela, ou enfim, nas suas mais diferentes formas. Temos aí um período de maturação menor da colheita antecipada em relação àquele que vai para a indústria, não é? Exatamente. Os dois sistemas de produção, tanto para a mesa como para a indústria, tem uma pequena diferença no ciclo de produção. O pessoal interrompe o cultivo, o ciclo natural da cultura, exatamente pensando em condições mais adequadas. Por exemplo, quando interrompe o ciclo mais cedo, a batata fica mais brilhosa, a casca fica mais lisinha. São características que o consumidor in natura tem preferência. Já quando é para a indústria, essas características não são importantes. O importante mais é a produtividade. Certo. Então se alonga mais o ciclo, se deixa o ciclo um pouco mais longo para que aumente a produtividade, ou seja, a cultura desenvolva tubérculos um pouco maiores e com produtividade mais importante, nesse sentido que modifica o ciclo. Para a mesa dá o quê? Uns 3 meses até a colheita? É aproximadamente isso. E para a indústria, 1 mês a mais ou menos. Perfeito. De maneira geral. Mas isso não quer dizer que essa batata para a mesa, ela não esteja madura. Ela já está pronta para a colheita, ou não? Não, ela está. É que na verdade a batata não é uma maturidade, assim, ela apresenta uma maturidade que nem uma fruta, por exemplo. Não, ela está armazenando energia. E nesse período de armazenamento de energia, que o tubérculo da batata é uma reserva energética, né? Certo. Ele fica com condições mais bonitas, vamos dizer assim, esse tubérculo, essa reserva de energia. Então, assim, ela não fica mais doce nem menos doce. Para a indústria, sim, que tem uma pequena diferença em redução de açúcares, né? Que dá uma característica depois de fritado de batata mais clarinha, que é uma coisa que o consumidor e a indústria têm preferência. Tá bem. Quer dizer, o ZARC, então, o Zoneamento Agrícola de Risco Climático da Batata, ela leva em conta os sistemas de produção e não as cultivares em específico, é isso? Exatamente, porque como é interrompido o ciclo de forma artificial, vamos dizer assim, as diferenças entre as cultivares, que existem várias cultivares no Brasil, ela desaparece um pouco, entendeu? Então, por isso que dá para se fazer esse zoneamento utilizando as mesmas condições, tanto para um sistema como para outro. E, assim, uma coisa importante que eu gostaria de falar contigo é a respeito desse ZARC, que algumas pessoas podem não saber o que é, né? Isso aí é um programa da Embrapa, junto com outras instituições parceiras, que está zoneando todas as regiões do Brasil para as diversas culturas, entendeu? A cada ano, a nossa condição de trabalho da Embrapa Nacional, ela consegue botar no sistema
algumas culturas novas e algumas metodologias novas. Então, o Ministério da Agricultura solicitou isso para a Embrapa, organizar esse sistema de zoneamento. Os zoneamentos que tinham antigamente eram um pouco diferentes, eram um pouco estranhos, porque cada estado usava uma metodologia, e essa metodologia nova agora, ela organizou toda essa base de dados, graças a investimentos em máquina, principalmente máquina de última geração, capacidade de processamento bem importante para poder fazer, porque cada município brasileiro tem uma indicação para cultivo de batata. Perfeito. Ou seja, com o risco adequado para cada época de plantio. Né? Certo. Então, esse é o zoneamento, essa é a metodologia, essa é a novidade. Perfeito. Porque já existiam alguns zoneamentos agroclimáticos que não eram de risco. Tá bem. Então, isso que está aqui, o ZAR, que está organizando em todo o país. E estas novas pesquisas, este novo zoneamento, apontou quais os principais riscos na cultura, caro pesquisador? Não, assim, na verdade, essa metodologia, ela analisa os principais riscos para praticamente todas as culturas, né? Sim. Que é deficiência hídrica ou excesso hídrico, ou seja, falta de chuva ou excesso de chuva em determinados períodos da cultura. E aí as doenças fúngicas, não é? Aí seria uma consequência secundária, vamos dizer assim, porque a primária, por exemplo, se chove muito, alaga e a planta morre por excesso hídrico, vamos dizer assim. E se não chove, ela morre por falta de seca. E tem períodos chuvosos, que às vezes nem é muito volume, mas sim condições, vários dias nublados, com aquele chuvisqueiro, aquela coisa. Então isso aí pode provocar e desenvolver problemas secundários, que seriam as doenças e as pragas que podem aparecer para a cultura. Aqui no nosso caso, entra também os extremos, por exemplo, a geada? Pois é, aí as outras condições que são analisadas principalmente são as temperaturas extremas, tanto para baixo quanto para cima. Aí entra o problema de geada em determinadas épocas, em algumas condições de geada também até que não são muito prejudiciais às culturas, mas o que se leva em consideração é a ocorrência desses fenômenos ligados à parte de temperatura em determinados períodos do ciclo vegetativo, entendeu? Isso é considerado, e também é considerado nessa metodologia, a parte de solo. Isso que eu lhe que armazena de água, profundidade de solo, essa aeração, solos pesados. Então, toda essa parte de solo também é levada em consideração nesses zoneamentos. Exatamente, as condições edafoclimáticas. A gente falou do clima, Exato. Mas a questão do solo. O que a batata, que tipo de solo que a batata prefere? É assim, a grande maioria das culturas, elas exigem um solo que seja, vamos dizer assim, um solo meio mais leve, vamos dizer, com uma relação de areia e argila adequada, que armazene água, né? Que tenha capacidade de armazenamento de água, e também seja um solo que tenha capacidade de aeração. Porque essas duas coisas são extremamente importantes para a cultura. Então, a programação, essa metodologia, ela divide o solo em 6 solos, as classificações deles. São relações entre areia, argila e silt, né? Essas 3 relações que fazem com que o solo seja mais ou menos adequado para determinada cultura. Mas, de maneira geral, solos não muito argilosos, é claro, porque senão eles ficam... eles, vamos dizer assim, não têm a facilidade de aeração. Então, solos nessa base, que tem uma relação legal de areia e argila, principalmente. Perfeito. Esses 2 novos estudos, eles já estão valendo, já foram publicados. O nosso produtor que já planta a batata aqui no Rio Grande do Sul, enfim, no Brasil inteiro, que nos ouve agora, ele já pode considerar esses novos dados? Não só considerar, como na hora de adotar e na agência bancária solicitar recursos para financiamento, e eles vão liberar o recurso desde que ele plante na época adequada do município que tenha essa possibilidade. E qual a época mais adequada com o nível de risco que ele quer adotar, que ele quer usar. Carlos Reiser Júnior, pesquisador, engenheiro agrícola, doutor em agrometeorologia, muito obrigado pela participação e pelos esclarecimentos aqui na Rádio Guaíba de Porto Alegre. Ô Sandro, eu que te agradeço a tua atenção aí, é extremamente importante a agências como a de vocês divulgar o nosso trabalho, e eu queria só salientar que esse trabalho, apesar de ser capitaneado pela Embrapa, ele tem o auxílio e a participação de várias instituições do Estado, públicas e privadas, dos próprios produtores rurais e associações de produtores que trabalham junto conosco. Excelente. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho.
Muito obrigado. Um abraço para ti também. Tchau. E assim concluímos mais uma edição do nosso programa, no oferecimento do Senar RS, força para o agro, força para movimentar toda a sociedade, e Banrisul, crédito consignado CLT, é no Banrisul. Para você que perdeu alguma parte desta edição ou quer acompanhar novamente, acesse o nosso canal da Rádio Guaíba no Spotify, que em seguida o programa já estará disponível. A gente fica aqui e se reencontra amanhã às 5h30. Um grande abraço e uma ótima semana. Você ouviu Guaíba Correio Rural.